Graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso culto de 23 de maio de 2021, mês da família, famílias fortes, igreja forte. Nós queremos que você que nos assiste e os irmãos que estão aqui presentes tenham um momento de adoração, um momento de louvor a Deus e se concentrem na vossa família. Não é um momento de você ser egoísta, não. Você pensar na sua família não é egoísmo. É ser sábio, é ser inteligente. É usar as suas capacidades para pensar naquilo que Deus colocou diante de si em primeira instância, que é a sua família. É por isso que a você que nos assiste, a você que está aqui conosco, nós gostaríamos que esse canal continuasse avançando. Nós temos aqui 20 irmãos nos assistindo, você está nos assistindo aí, seja bem-vindo. E temos aqui 6 likes. Não é que os likes nos tragam a nós alguma vantagem, mas é um momento de que, a nível de tecnologia, faz uma diferença. Então, se você puder dar o seu like, depois será importante para nós. E também, se você quer compartilhar ou se inscrever, será muito importante para que outras pessoas possam participar desse momento de culto e de adoração ao nosso Deus. Ó, vinde adorar o excelso e bom Deus, eterno Senhor da terra e dos céus, que reina supremo, envolto na luz e que se revela em Cristo Jesus. Seu grande poder deveis contemplar no brilho do céu, na terra e no mar. As gotas de orvalho, sim, toda a flor, proclamam constante seu grande autor. Amém. Tu és o autor da nossa história, Tu és o autor de tudo aquilo que existe, ó Deus soberano, Senhor Criador e sustentador de todas as coisas. A Ti nós reverenciamos e nos curvamos, e perante Ti nos colocamos em adoração, em reverência, porque sabemos que Tu, sendo soberano, é isso que Tu deves ser, é assim que deve ser visto, é assim que deve ser adorado, com reverência dos nossos corações e das nossas atitudes. Nós Te agradecemos por esse dia e por essa oportunidade, e Te rogamos que venhas nos assistir, porque o culto é para Ti, mas sem Ti não saberemos Te adorar. Por isso, pedimos que nos sondes, e se alguma coisa em nós que não permita a verdadeira adoração, que nós, em oração, confessemos o nosso pecado, e diante de Ti, e diante de todos os homens, nós com um coração simples e de adoradores, possamos cantar, possamos ouvir a Tua palavra e possamos a Ti buscar em oração. Nós buscamos-Te porque sabemos que Tu nos ouves, em o nome de Jesus. Amém. Amém. A oração do peregrino, né? Todo domingo você vai ler essa oração, pastor? Vou. Agora, por Tua bondade, abençoa a família do Teu servo, para que ela continue para sempre na Tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste. E abençoada por Ti, bendita será para sempre a família do Teu servo. E nós continuemos a rogar ao Senhor pelas nossas famílias sem medo. Amém? Agenda da semana, a oração, terça e quinta-feira. Nós temos tido momentos muito bons ali na oração, que só Deus para nos consolar em momentos assim
Estudo bíblico sexta-feira, né? Mais um estudo que nós tivemos na sexta-feira, na próxima vamos ter mais. E as manhãs do domingo com EBD, falar em EBD, já chegaram novas revistas. Atenção professores, atenção alunos, não vá embora sem a sua revista, porque dessa vez ela veio impressa. Era do trimestre do ano passado, do abril, maio, junho, mas não conseguiram colocá-la em prática e guardaram para lançar agora. Então, essa é a nossa nova revista que vai começar no próximo trimestre. Eu sei que ainda falta uma lição, mas nós temos que andar à frente, não atrás, não é verdade? Nós já estamos muito bons nisso, para a glória do Senhor. E domingo à noite, como estamos aqui presencial e online, e você pergunta, você que está nos assistindo, e EBD, como é que eu vou fazer para adquirir uma revista dessa? É fácil, você fala com o seu professor ou você fala comigo, mas de preferência com o professor, tá bom? Que Deus abençoe. Leitura bíblica, Salmo 111, versículos de 1 a 4, versículo 8 e versículo 10. As cores fazem a diferença e você estará lendo o vermelho. Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que a apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Amém. Se você quer manter uma saúde mental bem ajustada, é só o temor do Senhor, ok? Ele é o princípio da sabedoria e os que cumprem estão revelando uma saúde mental boa, ou seja, revelam bom senso. Nós temos oração de gratidão, mas antes eu pergunto, agradecer por quê? O que você tem para agradecer? Tanta coisa, né? Então vamos cantar uma forma de agradecer pelo sol da manhã. Agora veja que a segunda estrofe mudou. Pelo dia que nasce? Não. Pelo dia que finda. Alteração pastoral. Tá? Direitos autorais do pastor. Eu estava pensando, pelo sol da manhã, ok, foi de manhã. Pelo dia que nasce, já não nasceu, está se pondo, né? Então, pelo dia que finda, olha aí, que bênção, né? Nós chegamos até aqui. Vamos louvar o Senhor? Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que finda, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Uma vez mais. Obrigado, Jesus,
pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Mas será que nós temos mais alguma coisa para agradecer? Temos sim. Olha, o que é isso? Pois é, nós temos para agradecer pela igreja que temos. Né? Quando nós temos uma igreja que entende que é corpo, uma igreja que entende que ela é um todo, que chora com os que choram, que se alegram com os que se alegram, e que sabem que podem fazer alguma coisa. É por isso que nós agradecemos a Deus por esses jovens, adolescentes, pelos músicos, pelos que puderam participar nessa visita que foi feita à família da nossa irmã Amanda. O nosso abraço para a família, o nosso carinho, o nosso desejo do Consolador continuar consolando e confortando e fortalecendo a cada um de vocês.
Tá tudo ali. Como os irmãos puderam ver, não é fácil. Momento de separação, momento em que a família perde alguém tão querido, momento em que a família está sozinha, entre aspas. Tem um grupo de jovens, tem uma criança lá, ou mais, né? Porque nós estamos juntos. É diferente para cada um. Nos alegramos com o irmão Paulo Santana, apesar de nos entristecermos com ele pela perda da sua esposa. Nos alegramos com a família da Amanda, porque Deus tem sustentado a eles, e nos entristecemos porque a dor deles é a nossa dor. Nossa irmã Ivone, a família do irmão Rodolfo, nossa irmã Valéria está hospitalizada, e Deus tem nos sustentado. Falar pausadamente, não gostaria de estar aqui nesse momento, mas é para esse momento que o Senhor nos chamou. Um dia Esther disse que não queria estar naquele momento, e o seu primo, tio, falou para ela: mas foi para esse momento que Deus te escolheu. É tão bom nós podermos ter uma igreja cheia de gente batendo palma, cantando, sorrindo, mas também é bom termos uma igreja que no momento da dor é solidária e que mostra esse verdadeiro valor. Porque na alegria é fácil. Quando ninguém parte, quando ninguém vai embora, é bom. Mas quando alguém vai, como é que a gente fica? Nós nos alegramos com o Francine e a sua mãe aqui. E nos entristecemos também quando vocês estão tristes, pela Neiva que sofre, pelo Valmir que sofre. Eu nunca esperei que as palavras do apóstolo Paulo se tornassem tão reais na minha vida. Quem é que não sofre que eu não sofra também? Quem é que não chora que eu não choro também? Quem é que não se alegra que eu não me alegro também? Eu pensei que isso não iria fazer parte da minha história, né? Porque o apóstolo Paulo sofreu muito. Nós estamos sofrendo também. Se eles sofreram de um jeito, nós estamos sofrendo de outro. É por isso que eu falo para você olhar para a sua família. Lembra no princípio? Não é egoísmo seu pensar na sua família. Oração de gratidão. Louvamos, ó Deus, por tudo o que tem acontecido, por todos os momentos em que os nossos olhos se enchem de lágrimas, pela dor dos que sofrem, pela dor sentida, pelo vazio que fica. Obrigado, porque eu sei que o Teu Consolador, o Teu Espírito Santo é poderoso e tem poder para nos consolar nesse momento. Por isso a Ti tributamos a honra e a glória que é devida. E dizemos: nós Te amamos, Senhor. Nós entendemos, o Senhor é o dono da nossa vida e o Senhor tem todo o direito sobre ela. Por isso nós não reclamamos, nós não ficamos angustiados, nem desanimados por aquilo que o Senhor faz. Pelo contrário, nós Te honramos e Te glorificamos. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Glória seja dada ao Teu nome. Rogamos, ó Deus, por aqueles que sofrem, para que o Teu consolo seja sobre eles, em especial pelo pastor Aloísio e a sua família, que perdem, ou melhor, disseram adeus à sua querida mãe e esposa. Que a Tua graça seja sobre eles, sobre a igreja, sobre a família inteira.
Mas nós te agradecemos porque o Senhor tomou para si, e a Ti que nós pertencemos, a Ti voltaremos. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O pastor Jacó não para. Você sabe que o pastor Jacó é um pastor incendiado. Ele tem um fogo santo de missões. E nós louvamos a Deus por isso. Amém? Então está aí o desafio missionário, caminhão da solidariedade. E está aí o desafio, o 9º caminhão. O pastor já conseguiu os contatos e vai vir um caminhão que vai levar para Betim, Minas Gerais, PIB de Betim, Minas Gerais. E ele está pedindo simplesmente roupa, calçados de adulto e criança, material de higiene pessoal, eletrodomésticos, aquilo que os irmãos queiram doar, para que esse caminhão se encha. Você está aí, pastor? Esse abraço, tá? Continua assim, incendiando o nosso coração. E está aí o movimento cristão de solidariedade, que é responsável pelo pastor Oswaldo Jacó, e ele vai ser o responsável por isso. Então, se você tiver alguma coisa, se você decidir fazer algo nesse sentido, se você decidir, eu queria fazer a pergunta antes. Será que eu tenho uma pergunta para fazer? Tenho. Você aceitou o desafio? Amém? Amém ou não amém? Eu gostei dessa. Há muitos anos atrás eu ouvi essa e eu ri pra caramba. E hoje repeti. Está vendo como é que é? A gente ri dos outros e acaba repetindo. Que Deus abençoe, porque se você aceitou o desafio, vamos juntos interceder e doar com amor. Você às vezes tem lá um sapato que já não usa, dá uma engraxada, tem lá um tênis, dá uma lavada, põe dentro de uma caixa, cheirosinho, naftalina conserva cheirosinho, não é verdade? O velho e antiga naftalina, né? Vamos lá. Então, vamos começar já a juntar. Qualquer coisa que você tenha, coloca lá no grupo ou para o pastor diretamente. Pastor, eu tenho aqui um negócio, ele vai orientar o que vai fazer, ok? Pode ser que venha para aqui, pode ser que algum carro passe em sua casa, ok? Não esqueça. Pai, te agradecemos por esse projeto, te agradecemos pelo pastor Jacó, te agradecemos pelo pastor Denilson Reis, missionário da Convenção Batista Mineira. Te agradecemos pela igreja PIB de Betim, Minas Gerais. Te agradecemos por todos esses movimentos e pela nossa igreja, que juntando-se a esse movimento vai trazer bênção para a vida de pessoas que estão lá no Vale de Jequitinhonha. Que a tua graça seja sobre nós, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão Paulo. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará, ó Santo Deus, que tu maravilhado, tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, e eu procuro. Tu és o fogo apagado
muito mais do que possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Esse Deus que nos sabe nos maravilhar, que Ele possa aceitar o nosso louvor. E esse cântico não é um cântico que dê para a gente cantar sentado. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar: a luz do teu rosto resplandeceu sobre mim. A luz do teu rosto resplandeceu sobre mim. Pode cantar. A presença de Jesus é real dentro de nós. Tua palavra ilumina o meu caminho. Sou guiado pelo teu Espírito. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar.
Mais uma vez, eu vou a cada dia te buscar. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar, amado meu. Nas asas do Espírito eu vou. E todo o povo de Deus diz: amém. Podeis vos assentar. E a semana passada nós oramos pela família da Amanda, mas como era um momento mais delicado, nós não colocamos muita ênfase, mas nós oramos e seguimos orando. E este domingo eu quero falar sobre a família do Toninho. É a pessoa mais idosa da igreja, né? 150 anos, né? Nem todo mundo consegue chegar lá. Então, nós temos essa grande alegria, irmão Antônio, de ter você com a Rosilda. Aí, de repente, aparece um Marcelo da vida, né, de uma vida do Antônio, né, e junto com a Janine aparece um Bernardo. Aí também aparece a Aline, né? A Aline sorridenta, conseguiu conquistar o André. O André caiu, não caiu não, ele era um homem de Deus, sábio, e juntos lá veio a Lavínia. Só que a Rosilda, ela tem uma irmã chamada Terezinha. Terezinha casou com o Gilmar e a Terezinha tiveram a Juliana e a Júlia. A Juliana com o Leandro tiveram a Azeitona. Olívia. Mas do outro lado, a Rosilda também tem uma outra irmã. E estamos falando de irmãs da igreja, tá? Porque tem uma outra terceira irmã, só não está ali porque ela não pertence à igreja. Nós estamos orando pelas famílias da igreja. Não estamos negligenciando as outras irmãs da irmã, nem do Antônio, tá bom? Então tem a Gracinha tem a Patrícia tem o João Pedro e parou por aí, né? Então, irmãos, só para lembrar que o mês da família é a gente pensar, você olhando para ali, o que você pode orar e interceder a Deus, né? Nós não pusemos as carinhas deles ali porque, né, ocupariam muito espaço, né? São caras bonitas e tem que estar bem grandes, né? Então não daria. Mas nós queremos agradecer a Deus por essa família, né, que pertence à nossa igreja. Em breve a Patrícia também estará fazendo o seu profissão de fé e batismo, né? O Marcelo, a Aline e o André já pertencem, como veio, são blocos já bem sólidos. A Lavínia está no processo, não é? A Janine e o Bernardo também, o Gilmar e todas as outras já pertencem mais a outras igrejas, né? Então a gente sabe que o nosso caminhar é assim. Amém? Então, o nosso irmão, cadê? André, está ali. Você tinha perdido o André, que cantou aqui agora. Você pode sentar ao lado da sua esposa, porque são todos da mesma família, acho eu, né? Ali o Antônio, tudo lá na mesma casa, né? E nós temos aqui a nossa irmã, a diaconisa, a irmã Cida Barbosa. Ela vai pegar aqui o microfone e vai interceder por esta família. Aí está ligado, é só a irmã pegar aqui o microfone e orar. Eu gostaria que você pudesse ficar de pé. Vocês representam esse clã, né? Eu sei que o Marcelo está bem em casa, né? Está todo mundo bem, né? Terezinha, Deus te abençoe aí. Não sei se ela está conectada. Está aqui conectada, Terezinha Guedes. Jesus conforta o coração de cada irmão. Olha, está aqui, ela escreveu, tá? E também a Gracinha, não sei, deixa eu ver se a Gracinha está aqui. Se ela não dormiu, deve estar aqui. Tadinha, ela vai, pastor, me perdoa, eu dormi e não deu para participar da oração, né? Eu disse, minha irmã, até eu queria dormir, né? As manhãs estão mais difíceis para acordar, não estão? Ou é só para mim? Todo mundo, né? Então vamos estar orando pela família. Pode orar, irmão.
Senhor Deus e Pai que está no céu, nós te louvamos, Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse privilégio, ó Deus, de sermos família, Senhor, unidos, ó Deus, pelo só propósito, ó Deus, de te servir. Amém, Jesus. Mas nesse momento, Senhor, nós queremos colocar a família do irmão Antônio nas tuas mãos. Isso. Ó Deus, a família da irmã Terezinha. Ó Deus, o Senhor conhece a família dela, sabe das suas dificuldades, sabe, ó Deus, do que se passa com a família, porque o Senhor possa estar abençoando cada um deles, visitando, ó Deus, falando a cada coração. Nós te louvamos pela vida da Juliana, ó Deus, pela vida, ó Deus, da outra filha, que eu me esqueci agora o nome, ó Deus, pelo seu esposo, ó Deus, visita, Senhor, o irmão Gilmar, visita cada um da família da irmã Terezinha. Ó Deus, lembramos pela família da irmã Gracinha, Senhor. Ó Deus, aquela irmã que é tão especial para nós, Senhor. Ó Deus, visita a tua serva. Ó Deus, abençoe, ó Deus, a Patrícia, Senhor, na sua decisão que tomou. Ó Deus, abençoe o João Pedro. Ó Deus, cerca aquele lar, Senhor, visitando, que elas possam, ó Deus, sentir a tua presença, Senhor, ali. Ó Deus, abençoe, ó Deus, a família do irmão Antônio, o irmão André, com a Aline, a Lavínia, o Senhor conhece, sabe? Ó Deus, nós temos colocado a Lavínia nas tuas mãos e o Senhor tem sustentado, o Senhor tem dado recursos financeiros para cuidar da Lavínia, do tratamento dela. O Senhor tem abençoado essa família, Senhor, família que nós amamos, ó Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus, por cada nome que foi colocado ali, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar visitando cada um, aqueles que estão fracos, Senhor, que o Senhor possa estar trazendo de volta, tocando nos seus corações, ó Deus. Mas visita, Senhor, cada um dessas famílias nós colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar. E outra coisa para ir para o casal aí do André e a Aline. A Lala está assistindo a gente. Lala, Lavínia, um beijão para ti, tá? E para essa tua vovó que fica contigo aí. Ó, a minha tia Vaneide Lanzetti. Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor Eusébio. É o sobrinho dela, hein? Irmãos, gostaria de agradecer ao pastor Eusébio mais uma vez pela oportunidade, pela liderança da igreja, por todos vocês, por permitir e ceder o púlpito para que eu estivesse aqui transmitindo a palavra que é do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, hoje eu gostaria que vocês, se possível, colocassem de pé, para que a gente pudesse estar lendo o texto bíblico em reverência ao nosso Deus, e abrissem a Bíblia de vocês ou acessassem no smartphone, na epístola de Paulo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nosso irmão vai estar projetando para vocês, nós estaremos meditando no versículo 14 e o versículo 16, do 14 ao 16. Eu estou utilizando aqui a NVI, que é a nova versão internacional, acredito que não vai fazer muita diferença na tradução dos irmãos. E esse texto, irmão, tem tudo a ver com família, e o tema que eu dou para essa mensagem é Igreja, Família de Deus. Embora Paulo comece a falar, no começo desse capítulo, no versículo 1, a qual não está projetando, ele começa a falar aqui a respeito dos bispos, do presbítero, e Paulo, ele vai falar com Timóteo, seu filho na fé, que era pastor da igreja ali em Éfeso, a respeito do comportamento de como que um pastor deve se comportar, ou como que um cristão, ou como o povo de Deus deve se comportar. E assim no versículo 14, a palavra de Deus nos diz, Paulo dizendo e falando a Timóteo, escrevo-lhe essas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Então, casa de Deus,
igreja do Deus vivo e coluna e fundamento da verdade. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Os irmãos já podem se assentar. Meus prezados irmãos, o maior privilégio que eu e você que está nos assistindo, que porventura irá nos assistir após, é que nós fazemos parte da igreja de Deus. Nós fazemos parte da igreja do nosso Senhor Jesus e por isso nós somos família. Nós somos família unida, juntos. Fazemos parte da igreja de Deus. Um autor bíblico a qual muitos de vocês já devem conhecer, que escreveu um livro, Uma Vida com Propósito, Rick Warren, vai dizer no seu livro a respeito da igreja. Ele diz que ser membro da família de Deus não é algo irrelevante, nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. A pessoa que diz, não preciso de igreja, é soberba e ignorante. Ele diz que a igreja é tão importante que Jesus morreu e deu a sua vida. É muito comum, irmãos, as pessoas hoje dizerem que são crentes, mas não gostam de igreja, não querem saber de igreja e muito menos vêm à igreja. Ou, de uma certa forma, não entenderam o que é ser igreja. E ele fazendo esse comentário, eu comecei a analisar o que ele estava falando a respeito da igreja. Eu achei que, na verdade, eu penso que ser ignorante é pensar dessa forma. Porque uma vez inserido, convertido, Deus nos converteu, trouxe do mundo, nos justificou e regenerou, nós fazemos parte e estamos inseridos no corpo de Cristo. Então, se nós estamos inseridos no corpo de Cristo, nós fazemos parte da família do nosso Deus. No momento que nós somos também inseridos na família de Deus, fazer parte da igreja não é mais uma opção. Fazer parte da igreja é um privilégio. Tanto é que Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 19, vai dizer: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Aqui, irmãos, o sentido de estrangeiro, Paulo ele quer trazer para nós um sentido de que nós não somos mais um povo estranho, que nós não somos mais um povo sem uma família. E o sentido a qual ele vai falar a respeito de forasteiros, também nos vai trazer um sentido que nós somos um povo da mesma nação, da mesma pátria celestial. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, ele também vai acrescentar, e ele vai dizer: ora, assim como o corpo é uma unidade, ou seja, o corpo é uma unidade, o corpo de Cristo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo só, assim também com respeito a Cristo. Ou seja, corpo é uma unidade, e essa unidade é uma qualidade de ser único, de não poder ser dividido, de não se poder ser separado. Por que eu digo isso? Porque o crente não pode viver isolado dos demais fiéis, pois somos um corpo, somos uma família. O nosso relacionamento com Cristo, ele é pessoal. Ele é pessoal, nós falamos com o nosso Deus. Porém, na família de Cristo não existe separação, não existe crente como uma ilha que ande separado. Na família de Deus nós andamos juntos. E olha que interessante, o que a Bíblia diz sobre essa união. Ele vai falar aqui no plural, sempre no plural. Ele fala que nós fomos ajuntados, Efésios 4,16. Ele fala que nós fomos ligados, Colossenses 2,19. Ele fala que nós fomos unidos,
1 Coríntios 12, 12. Ele diz que fomos edificados, Efésios 2, 21 e 22, tornado membro um dos outros, Efésios 3, 6, filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, Romanos 8, 17, e que nós seremos arrebatados juntos, 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Seremos arrebatados juntos na segunda vinda de Cristo. Não existe um arrebatamento antes. É assim eu creio. Então, quando nós vemos aqui essas questões no plural, nós vemos que não somos únicos, separados. Não fomos chamados como família para vivermos isolados. Não existe crente no singular. Ao contrário a isso, e para quem não está ligado no corpo de Cristo, não faz parte da família de Deus. Por que eu falo isso? Porque existe um fenômeno que tem crescido muito, que chama desigrejados. É um fenômeno que tem crescido no Brasil, no mundo, por conta de pessoas que não entenderam o que é ser igreja, o que é fazer parte do corpo de Cristo, não entendeu o que é esse privilégio que Deus nos deu, porque foi Ele que nos amou, foi Ele que nos chamou, Ele que nos tirou da condenação eterna e trouxe para a família dele. Tanto é que nós ganhamos uma nova identidade. Para as pessoas que estão desligadas, elas acham que podem continuar desligadas, só que elas não são beneficiadas por aquilo que a família, a qual Deus instituiu, ou a qual o corpo de Cristo, que também é uma família, podem se beneficiar, serem abençoados. Então, ao invés de ser juntado, será espalhado, Mateus 12, 30. Ao invés de ser ligado, será desligado, Mateus 18. Ao invés de ser unido, será separado de Deus, Colossenses 1, 21. Ao invés de ser edificado, será destruído, Salmos 34, 21. Ao invés de ser membro de Cristo, será lançado fora desse corpo, João 15, 6. Ao invés de ser filho de Deus, será bastardo, Hebreus 12, 8. E ao invés de ser arrebatado, será no último dia condenado, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Então, não existe crente fora do corpo. Qual que é o contexto de Paulo nesse capítulo 3, nesses versículos? É Paulo escrevendo a Timóteo, e Paulo dando algumas orientações a Timóteo, a qual ele deve ensinar ou praticar na igreja de Éfeso, a qual ele era pastor. E ele vai dizer no versículo 15 assim: mães, falando para Timóteo, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar, ou seja, como que as pessoas devem proceder na casa de Deus. E eu te faço 3 perguntas sobre o comportamento, sobre o nosso comportamento. Se nós somos unidos, se nós somos família de Deus, se somos apenas um corpo, como nós devemos proceder na igreja, com a igreja e sendo parte da igreja? Sendo parte da igreja, como deve ser o nosso comportamento? Então, Paulo, aqui ele começa, ele vai usar 3 metáforas, e eu quero explicar essas metáforas para vocês. A primeira dela diz no versículo 15, que a igreja é a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. A igreja não é a casa da mãe Joana. Igreja não é um clube. Igreja não é um ajuntamento de pessoas. Igreja é a casa de Deus. E se ela é de Deus, ela tem um dono. Quem é o dono da igreja? É aquele que morreu por nós na cruz, Cristo Jesus, que derramou seu sangue. Se Cristo é nosso dono, se Cristo é dono da igreja, nós então não somos dono de nada. Por que eu tenho que dizer sobre isso? Porque tem gente que acha que é dono da igreja. Quando você abre o jornal, nessas redes de gospel, não, é bem natural e é muito natural nos dias de hoje uma placa escrita: vende-se com tantos membros. As pessoas estão vendendo igreja com membros.
Então a igreja não pertence a ninguém, a igreja não pertence a um grupo, a igreja não pertence à diretoria, ao pastor, a igreja é do nosso Senhor Jesus. Ele é a cabeça da sua igreja e nós somos os membros. Segundo, a igreja também é a igreja do Deus vivo, no verso 15 ainda. Se a igreja é do Deus vivo, é porque ela está atuante, viva, e a igreja é um organismo. Ela está atuando. Se ela é viva, isso quer dizer que cada membro é responsável a trabalhar e a servir ao outro. Se somos membros um dos outros, uns dependem do outro como família. Um membro fora desse corpo, que não está ligado a esse corpo, ele morre, ele não pode estar vivo. Não pode estar vivo. Quem sustenta a questão da doutrina ou do movimento dos desigrejados estão morrendo fora do corpo. Se nós somos um corpo, e se você perde a parte de um corpo, o que acontece com a parte desse corpo que é arrancada? Ela morre. Ela morre. Ah, mas eu não vou para a igreja, mas eu sirvo a Cristo, eu conheço a Cristo, eu não preciso e a minha salvação não depende. De fato, a igreja não salva, mas ela anuncia a salvação, ela nutre, ela alimenta, e é aqui que nós somos família, é aqui que nós podemos contar uns com os outros, sermos ajudados e edificados pelo Cristo. Fora desse corpo, nós somos lançados assim como uma árvore que fica seca, e essa árvore jogada ao fogo é queimada, porque só serve de combustível. Então o fenômeno desigrejado tem crescido demais nos últimos dias. Pessoas desiludidas, cansadas, porque não entenderam o que é ser cristão, o que é ser igreja. Terceiro lugar, Paulo vai dizer que a igreja é coluna e fundamento da verdade. Versículo 15. Vamos entender aqui um pouquinho sobre essa coluna e fundamento da verdade. Aqui, irmãos, a palavra casa de Deus, no grego, é a palavra oikos. Essa palavra oikos no grego tem 3 significados. Ela pode significar casa, família e residência. E no contexto a qual Paulo está dizendo, ele está falando, ela se enquadra nesses 2 sentidos. Ou seja, o primeiro sentido é de casa como construção física ou edifício, ou, por exemplo, essa obra a qual nós estamos nos reunindo. E o segundo sentido é de casa como família de Deus. E olha que interessante quando nós observamos, no mesmo capítulo, no versículo 4 e no versículo 5, quando ele fala da qualificação dos bispos. É o mesmo grego oikos, quando ele fala, ele deve governar bem sua própria casa, ou seja, olha, casa, família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, família, o grego oikos, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então Paulo está utilizando da mesma figura, no primeiro e no segundo aspecto. Casa do presbítero, família do presbítero, nessa qualidade. E ele então começa a transportar essa ideia de casa, de família, não só apenas família na fé, não só de família na fé, ele vai transportar para a igreja essa ideia, e olha como que ele trata essa igreja não somente como irmãos, como filho, como uma família na fé. 1 Timóteo ainda, em capítulo 5, no versículo 1 e o 2, ele vai falar sobre isso. Verso 1, 1 Timóteo 5, não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorta-o como se fosse seu pai. Trate os jovens como as irmãs, as mulheres idosas como as mães e as moças como as irmãs, com toda a pureza. Ou seja, ele está transportando a ideia de família,
Tanto que ele vai ensinar para nós que devemos tratar os mais idosos como se eles fossem os nossos pais. E como as mulheres mais idosas, como se elas fossem nossas mães, e nossos irmãos, nossas irmãs mais novas, realmente como irmãs e irmãos. No primeiro século, ao qual o surgimento da igreja primitiva, isso causou um problema muito grande na igreja. Os romanos, os gregos, tinham um problema em entender algumas coisas a quais os cristãos faziam. O primeiro problema que eles tinham é a relação à ceia do Senhor, porque eles achavam que os cristãos comiam da carne e bebiam do sangue de forma literal. E outro problema era a acusação que os primeiros cristãos tinham a respeito do incesto. Por quê? Porque essa realidade de família aqui era aplicada na igreja de tal forma que o marido chamava a esposa de irmã e que a esposa chamava o marido de irmão, e eles não entendiam, falavam, isso aqui só podia ser incesto. Essa praga era considerada praga. Eles não conseguiam entender essa realidade de família. Não conseguiam entender. E preste atenção, irmãos. O privilégio de fazer parte da igreja está no fato que eu e você fazemos parte da família de Deus. Um outro comentário bíblico de William Barclay, um comentarista bíblico que eu gosto muito, comentando esse texto, ele vai dizer o seguinte: a igreja não é um ajuntamento de conhecidos, nem mesmo uma reunião de amigos. Ou seja, ela é a família de Deus. A igreja é a família de Deus. E no momento que você e eu fazemos parte dessa igreja, nós fazemos também parte da família de Deus. Nós temos nome, ganhamos um nome novo, ganhamos uma identidade nova, e tudo que uma família pode oferecer. Outro aspecto da família é que ela é muito rica, viva e sempre crescente. E aqui no capítulo 4 de Atos, capítulo 4, versículo 34 e 35, existem alguns conflitos internos a respeito desse texto. Eu tenho, não sei se os irmãos têm. Porque a palavra vai dizer, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou heranças ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Ou seja, não havia nenhuma necessidade na família de Deus. Não faltava nada. Alguns vão argumentar que os primeiros cristãos estavam esperando a vinda de Cristo, então desfazia dos seus bens. Uns vão falar que era isso que acontecia. Mas eu acredito que essa não é a realidade, até poderia ser. Mas a realidade é que essa igreja, ela é uma igreja modelo para todos nós. Por isso foi registrado dessa forma. Para que sirva de exemplo para mim e sirva de exemplo para vocês. Não faltava nada. Repartia-se cada um, segundo as necessidades que cada um tinha. E o interessante, a qual também nós podemos observar, que ela vai falar que o depositavam aos pés dos apóstolos. E existe também hoje no nosso meio, cristão, de uma forma geral, pessoas contrárias ao dízimo. Elas não concordam com dar o dízimo, que na verdade nem é dar, é entregar. Ou seja, como que a igreja vai cumprir com as necessidades da família se nós não entregamos aquilo que é devido, aquilo que pertence ao nosso Deus? Ah, mas eu não dou porque a igreja e o pastor é ladrão. Bem, o ladrão vai dar conta a Deus. Pastor, onde é nas Escrituras que Deus nos levantou como juízes para administrar o dízimo na casa do Senhor? Deus não nos colocou como juízes para administrar os bens, o dízimo e a oferta na casa do Senhor.
Os líderes são os responsáveis, assim como os apóstolos naquela época. Hoje não existe mais apóstolo. Hoje os líderes são os responsáveis em cumprir com essa orientação. E é tão bom, irmãos, quando a gente vê, por exemplo, a irmã passando aqui com a cesta básica, como que eu fico feliz de ver uma igreja que tem esse coração, esse entendimento da necessidade. Nós somos famílias. Nós somos famílias. Eu acredito que nós podemos melhorar um pouquinho mais aqui. Onde está essa igreja? Onde está essa igreja? William Hendricks, também um comentarista muito bom. Geralmente ele faz a exposição bíblica do livro de Apocalipse. É muito interessante o entendimento dele, a interpretação bíblica, exegética dele. Em outro comentário ele vai dizer que ser membro da família de Deus significa ter proteção. Salmo 59:16. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã. Louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Ou seja, Davi estava passando por momentos difíceis. Davi estava fugindo do rei Saul. Porém, ele vai dizer para nós que o Senhor o protegeu no dia de sua angústia. E eu te pergunto, irmãos, quantos livramentos Deus tem nos dado? Quantos livramentos o Senhor tem nos dado, irmãos? O Senhor tem nos guardado. E quem não está inserido nesse corpo, tem proteção? Ser membro da família de Deus significa ser aceito. João 6,37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Esse texto está falando da eleição. Esse texto está falando da salvação. Que Deus é quem envia o Filho. E quem vem até Cristo Jesus, de forma alguma será lançado fora, será rejeitado. Todos que foram salvos, eleitos, são aceitos por Jesus, de forma alguma será rejeitado. Somos aceitos por Ele, não pelo nossos méritos, não pelo nosso fazer, mas pela graça, tão somente e as misericórdias dele. Mas como eu posso ser aceito por Deus? Crendo, primeiramente, na palavra dele, porque é o método. O método, até mesmo para aqueles que são eleitos, é ouvir a palavra de Deus, porque se não ouvir a palavra de Deus, não tem fé, e a fé é proporcional à graça. Se eu não recebo, eu não creio. Mas eu preciso abraçar o presente que eu não mereço. Essa é o meu livre-arbítrio na salvação. É apenas estender um presente que eu não mereço. Então, para ser aceito, basta ouvir a voz do nosso Senhor. Para ser aceito, basta ouvir basta crer nesse Cristo que aceita e não te rejeita. Ser membro da família de Deus significa ter também refúgio. Salmo 46, no versículo 1, um salmo muito conhecido nosso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou seja, ter refúgio é ter tranquilidade ao meio às aflições, é ter conforto, gozar de paz, de sossego ao meio à angústia, ter abrigo dos perigos nos dias da angústia. Então, ser membro da família de Deus significa também ter refúgio, proteção. Ser membro da família de Deus significa também ter identidade. João capítulo 1:12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que privilégio.
O privilégio de ser chamado por Deus de filho. O privilégio de podermos chamar nosso Deus de Pai. Se somos filhos, se temos uma nova identidade, nós também temos um passaporte. E esse passaporte é a herança dos seus salvos, que é o céu. É a eternidade junto com Deus. Ou seja, tudo que as pessoas procuram a ponto de afetividade, Deus colocou dentro da igreja. Por quê? Ela é a família de Deus. Se observarmos lá a partir de 1 Coríntios, os primeiros capítulos, era uma igreja complicada, problemática, mas não faltava nada. Não faltava nada. Então Deus colocou dentro da sua igreja tudo que o ser humano precisa na vida ao ponto da afetividade. Apenas a família de Deus, apenas o nosso Senhor pode nos oferecer. E ela também pode nos oferecer uma solução. Ela pode nos oferecer uma solução para o nosso passado, pode oferecer para o presente e também pode nos oferecer uma solução para o futuro. Para o nosso passado, ela pode te oferecer, ou Jesus pode te oferecer perdão. Mateus capítulo 9, versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Então Jesus pode te perdoar. Jesus pode oferecer para você perdão para o seu passado. Jesus pode te perdoar e Ele pode te perdoar agora, hoje. Não importa o erro, não importa o quanto, não importa o que você tenha feito, porque a palavra de Deus diz: onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Não importa o quão fundo esteja um pecador, Deus tem poder para tirá-lo de lá. Para o presente, Ele pode oferecer para você, que está nos ouvindo, segurança. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, Jesus está garantindo salvação eterna. Ele não dá, Ele não tira. O pastor Jacó falou na sexta-feira 3 vezes, e eu me recordei porque eu gosto dessa área da salvação, da soteriologia. Deus é quem salva, meus irmãos. Deus é quem nos modifica, regenera. Nós não aceitamos Jesus, foi Ele que nos aceitou. E Jesus diz aqui que Ele nos dá uma segurança. Uma vez salvo, salvo para sempre. E Ele justificará o seu pecado e fará de você uma nova vida, te chamará de filho. Para o futuro, Ele pode oferecer a igreja e o nosso Senhor Jesus. Pode oferecer vida eterna. Vida eterna, João 5,24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê nela, naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vida eterna. Basta crer. Basta crer no seu nome. Basta crer na sua palavra. Basta crer nessa mensagem. Quem crê naquele que salvou, aquele que tem poder para salvar, perdoar, assegurar, está dizendo que terá vida eterna. Terá vida eterna. E passará da morte para a vida. Agora, do ponto de vista da casa-templo, que seria a palavra grega oikos, ali na questão de residência, de coluna, de alicerce, da instituição, qual a sua importância? Qual a importância
Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta a você, meu amado irmão. A você, minha amada irmã, você que está nos assistindo. Já perguntou para o seu irmão ou para a sua irmã que está sentada ao seu lado se ela tem ou se ele tem alguma necessidade? Se nós somos família, nós temos responsabilidade. Assim como o pai tem responsabilidade com o filho na criação e os filhos em obediência aos pais, nós como famílias e irmãos também temos responsabilidades uns com outros. Ele faz parte, ela faz parte da sua família. Voltando agora lá para o verso 15 novamente. Mas se eu demorar, mães, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Ou seja, já sabemos que essa casa é família, é base, é estrutura, que ela é propriedade exclusiva de Deus. Agora, já a palavra igreja do Deus vivo, que também está no versículo 15, ele já vai usar a palavra grega eclésia. E a palavra grega em eclésia quer dar a ideia de povo de Deus, chamado do mundo e enviado ao mundo. Ou seja, Deus nos chama, nos regenera, através da conversão, Ele vem nos santificando, nos preparando, e depois, eclésia, ou seja, chamados para fora, enviados ao mundo, para quê? Cumprir a missão. E existem 3 ideias aqui básicas que estão relacionadas a isso. A primeira delas, já terminando, que somos povo eleito de Deus. Jesus disse em João 15,16: vocês não me escolheram, mas eu o escolhi para quê? Irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Ou seja, aprendemos aqui que fazer parte da igreja não é uma opção nossa, é uma opção de Deus. Nós aprendemos aqui que se fazemos parte dessa igreja, é porque também Deus assim quis e foi Ele que nos escolheu. E para que Ele nos chamou? Para que Ele nos elegeu? Para nós darmos fruto, fruto que permaneça. Por que eu também tenho que falar sobre isso? Porque as pessoas não entenderam o que é ser igreja. Não entenderam o que é ser igreja. Não entenderam o que é ser família de Deus. 1 Pedro 2, no versículo 9 e versículo 10. Vocês, porém, são geração. Olha como que o Senhor nos considera. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Tremendo. Tremendo isso aqui, meus irmãos. Quando você vier para a igreja, não diga eu vou para a igreja. Diga eu faço parte da igreja. Quando você sai lá do Matadouro, sai lá de outro bairro, e vier andando, por acaso vier andando, seja a igreja no trajetório que você está passando. Não venha para a igreja, seja a igreja, ou seja, a missão é anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Por isso nós somos eleitos, salvos, seguros. Eu faço parte da igreja. E por ser igreja, eu vou anunciar as grandezas do nosso Deus, povo de Deus, chamado do mundo, enviado ao mundo. João 20, 21. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu
os envio. Ou seja, essa é a missão da igreja. A missão da igreja é adorar, louvar o nome, engrandecer o nome do nosso Deus. E logo após isso, a missão da igreja é enviar e pregar o evangelho onde quer que você esteja sendo igreja. Segundo lugar, ele continua: casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Versículo 15. O que Paulo quer dizer com Deus vivo? Aqui é uma referência contra os falsos deuses. Significa que só existe um único verdadeiro Deus, que fora dele não existe nenhum outro. Paulo está colocando que essa igreja é viva porque o Deus vivo habita nessa igreja. Deus está no meio dela e Deus está em nosso meio. Deus vivo. 2 Coríntios 6,16, ele faz uma referência a isso, a falsos deuses. Por que o nosso Deus é vivo, não existe outros? Ele diz: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, quando estamos cantando, adorando, louvando aqui juntos, celebrando a esse Deus, nós estamos Portanto, pode abaixar um pouquinho, por favor. Portanto, irmãos, quando estamos aqui então cantando, celebrando a esse Deus, nós estamos celebrando um Deus vivo. Quantas vezes esse Deus vivo falou com vocês ao longo da vida de vocês? Quantas vezes, quando você veio cultuar a Deus, Deus falou com vocês através da palavra de Deus? Quantas vezes Deus se revelou através da sua palavra, quando você abriu pela manhã a palavra para fazer a meditação? Por isso nosso Deus é vivo. Porque se nós estivéssemos cultuando um Deus morto, nós não estaríamos aqui. Estamos aqui porque o nosso Deus é vivo, porque Ele está entre nós e somos sua família e devemos viver juntos. Irmão Paulo, tem um hino que diz assim: Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Se a gente tiver tempo, se o seu irmão pudesse cantar esse hino, eu agradeço. Terceiro lugar. Verso 15 ainda. Ela é coluna e fundamento da verdade. Aqui, Paulo começa a usar a figura da arquitetura. Ou seja, a coluna é uma linguagem que Paulo estava utilizando da arquitetura. Lembrando que Paulo estava escrevendo a Timóteo, que era pastor de Éfeso, e Éfeso é uma cidade muito bonita. Até hoje, se você puxar lá, existem aqueles pilares, aquelas colunas, que são bonitas, de fato. Ou seja, as duas figuras que Paulo está utilizando aqui, utilizando a figura da cidade de Éfeso, é que uma delas era viga de concreto, que sustentava e sustenta a igreja, e a outra que é o fundamento que sustenta a coluna, ou seja, a verdade. Por isso ela é a coluna e o fundamento da verdade. Isso também significa que a igreja não só sustenta a verdade, mas faz com que a verdade seja a coisa mais linda desse mundo. E a igreja é linda. Tanto é que Jesus compara ela a uma noiva. É tão interessante, irmãos, porque a verdade é a base da igreja e ela é construída nessa rocha. E essa rocha sabemos que é Cristo. E devemos fazer sempre essa pergunta, já encerrando.
Onde está a nossa base? Onde está o nosso alicerce? Onde está a coluna? Onde estamos firmados? Será que é em Cristo Jesus? Ou será que estamos firmando a nossa vida no futebol aos domingos? Na frente da Netflix o dia inteiro? Ou será que estamos buscando esse alicerce para que a gente não venha desequilibrar? Nossa base, irmãos, é Jesus, pois ela é a viga de sustentação da sua igreja. Mas a verdade também não é somente a base. A verdade é a vida da sua igreja. Porque Jesus disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa verdade não somente nos sustenta, mas essa verdade é a nossa vida. Essa verdade não apenas nos transforma, mas é e deve ser a mensagem da igreja. E se essa verdade for a sua verdade, a sua base, ela também será a sua vida. E já encerrando, meus irmãos, que esse Jesus que é crido no mundo, que foi recebido na glória, também seja o nosso Cristo. Você quer fazer parte da igreja de Deus? Você quer fazer parte dessa família chamada igreja? O que você precisa fazer? O que você precisa saber para que você possa fazer parte dessa família? Uma família de fato com muitos problemas. Você será mais um no nosso meio. Mas uma família que tem um Cristo que salva. Uma igreja que é família na hora da nossa angústia. Uma igreja que é amiga no momento das nossas tribulações. O que eu posso fazer, o que eu devo fazer? Primeiro, creia em Jesus. Creia em Jesus. Creia no Senhor. E você que está afastado da presença do Senhor, que vive desigrejado, que está desanimado, está frustrado com alguma coisa, volte para o nosso Deus. Volte para a casa do Pai. Aqui você vai encontrar acolhida. Não olhe mais para os homens, olhe apenas para Jesus e receba um novo nome, uma nova identidade, uma nova família e o mais importante, a salvação da sua alma. Que Deus nos abençoe. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro,
como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. O desafio foi feito. Por vezes nós somos teimosos e pensamos, vou deixar para amanhã. Amanhã eu vou começar. O jeitinho de empurrar com a barriga mais um dia. Mais um dia. Quem sabe amanhã eu tomo uma decisão. Eu hoje conversando com meu filho, eu disse, filho, lembra daquela situação em que eu errei contigo? Eu fui, parei, examinei a minha consciência, li a Escritura e eu estava errado. Eu saí do meu lugar, te chamei e te pedi perdão. Sabes por quê? Porque se eu não tivesse feito aquilo naquela hora, eu estaria me justificando. Eu estaria simplesmente fazendo o inverso daquilo que Deus nos chama a fazer. É ser exato, ser correto, ser honesto, ser transparente e fazer. Você tem que fazer, faça. Lembrei isso hoje para ele. Porque nós somos mestres em justificar o nosso erro. Eu disse para ele, eu não posso justificar o meu erro te acusando. E nós somos assim, nós justificamos os nossos atrasos, nas nossas decisões, em tudo na vida, culpando os outros. Reduz um pouco o ganho. Culpando os outros. Nós culpamos as autoridades, nós culpamos as pessoas que estão à nossa volta. Só não olhamos para dentro para nos julgarmos e dizer aonde eu estou errado. Aonde eu estou errado. É por isso que temos tantos desigrejados, porque eles olham para os outros e culpam os outros. Tanta gente se desviando porque só olham os outros, eles se esquecem de olhar para dentro e olhar para Cristo. Cristo é o autor e consumador da minha fé. Eu parei de olhar para as pessoas. Eu me sentia mal quando eu olhava para certos pastores, pastorzões, né? Como a gente dizia. Quem sou eu, pequenininho? E Deus me disse, eu não te chamei para ser igual a ninguém, eu te chamei para seres tu mesmo. Tu és tu. Tu não vieste para criar teu nome, tu vieste para me servir. Então para de comparar com os outros e ser o melhor daquilo que tu tens que fazer. Poderíamos ter coisas grandes, maravilhosas sendo feitas por pessoas pequenas, porque eles têm algo grande dentro deles. Só que eles se acovardam e estão olhando o que os outros dizem. Se você está escutando essa mensagem, se você já ouviu a palavra, se Deus está falando ao seu coração, tem um versículo que eu acho muito interessante, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você está ouvindo a voz de Deus agora, não endureça o seu coração. Deixe Ele moldar, deixe Ele trabalhar. Não tem ninguém melhor do que o oleiro para trabalhar o barro. Não tem ninguém melhor para trabalhar a sua vida do que o seu Criador. Deixe Ele ser também o seu Deus, o seu Pai, o seu Salvador. Te agradeço, ó Pai, pela tão grande salvação que trouxeste em Cristo Jesus, para formar uma família que está espalhada à face da terra, que tem sido perseguida, maltratada, tem sido humilhada, mas ela sobrevive a todos esses séculos porque ela está firme. Ela está firme nos fundamentos. Ela está viva porque ela é do Deus vivo. E ela é casa, é oikos, é família. E não tem como destruir aquilo que foi construído pelo próprio Deus. Aceita a nossa gratidão e nosso louvor. E abençoa aqueles que nos escutam e a nós aqui presentes. Que a tua graça seja sobre o teu servo, que trouxe essa reflexão, e sobre a sua família. Que a tua graça seja sobre o meu lar, os meus filhos, minha esposa,
e todos os que são queridos, aonde quer que se encontrem no Brasil ou em Portugal. Que a tua graça seja sobre esta família da fé, aqueles que entendem que é em Cristo e com Cristo que somos novas criaturas e que temos esperança de uma vida eterna. Que a tua graça nos leve para que nesta semana possamos olhar para as circunstâncias e não procurar culpados, mas consertar o nosso erro e tomarmos as decisões certas para que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome, para a nossa edificação também. Leva-nos na tua paz, concede-nos a tua graça, a tua luz. Ser com os que sofrem, ser com os que estão com o coração apertado, com aqueles que estão chorando. Ser, ó Deus, gracioso para com a tua igreja aqui no Brasil e à face da terra. Obrigado por cada irmão que pode estar aqui presente, cada criança. Que a tua graça nos alcance e nos leve na paz do Senhor Jesus. Que a graça desse Jesus amado, com o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida, a vida do povo de Deus, hoje e para sempre. Amém, amém. Amém. Vão em paz. E no próximo domingo será o dia 30, a última mensagem desse mês de maio. Não o último domingo do mês da família, mas eu tenho um desafio no próximo domingo e eu queria que você participasse, se Deus assim o permitir. Uma excelente semana para você e para todos nós aqui. Deus abençoe.